Janeiro. Muito boa tarde, Serra Gaúcha. Estamos mais uma vez ao vivo pela Web TV Serra com o nosso programa Serra em Debate. E hoje o nosso convidado desta quinta-feira é o delegado Vladimir Medeiros. Muito boa tarde, delegado. Seja bem-vindo à Web TV Serra. Meus cumprimentos a todos, satisfação poder estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre as atividades da Polícia Civil aqui na comunidade. Maravilha. Temos bastantes assuntos aqui, delegado. Primeiramente, eu queria lhe transmitir os parabéns aí de vários amigos da cidade. Por esse feito aí, mês de janeiro, zeramos os casos aí, todos elucidados, então, mês de janeiro, delegado. Na verdade, assim, nós tivemos um final de ano de 2020, um início de ano de 2021, com um índice de criminalidade mais forte que assustou a comunidade. Né? A gente sabe que, claro, Canela não é exatamente um paraíso, que existem crimes aqui, mas, de fato, o final do ano passado, o início desse ano, foi um número expressivo de homicídios, um número expressivo de fatos mais graves. Mas o trabalho da Polícia Civil, que é o trabalho de investigar, de elucidar, de prender os responsáveis, está trazendo resultados positivos em todos os casos. Os casos de janeiro, como tu bem referes, de fato, todos eles com prisão, todos eles esclarecidos, dizendo, nos últimos dias, 10 dias talvez, nós fizemos 10 prisões por homicídio e latrocínio. Então, só nesses crimes graves, fora as prisões por tráfico, por Maria da Penha, por porte de arma, só aí a Polícia Civil fez 10 prisões. E dizendo, o trabalho da Polícia Civil, como é de investigação, tem sempre uma quantidade de provas suficiente para fazer com que esse criminoso permaneça atrás das grades por mais tempo. Que maravilha. Quanto essas prisões, delegado, eu vi que agora, durante a semana, início da semana, final de semana, né? Tivemos várias prisões com drogas, armas na nossa região, né? Isso é um reflexo de um pouco dessa crise, delegado, que a gente está vivendo agora, comércio fechado, parece que os bandidos ficam um pouco mais audaciosos para circular no nosso meio? Canela vive a realidade de problema muito forte com a questão das drogas, e a gente sabe que a questão das drogas, mais do que uma questão de saúde pública, tem os reflexos criminais, e a partir do tráfico de drogas que muitos outros crimes são praticados. Por exemplo, furtos, por exemplo, roubos, por exemplo, também os homicídios. E Canela está nessa realidade. Canela não é diferente de outros municípios do Rio Grande do Sul, da região, do Brasil, enfim. E neste período agora de pandemia, nós vimos uma coisa que no início da pandemia, ainda lá em março, abril do ano passado, os índices de criminalidade diminuíram bastante, significativamente. Talvez, claro, porque o número de pessoas circulando na rua era muito menor, mas esses números vieram aumentando gradativamente ao longo do segundo semestre do ano passado.
ao ponto de nós chegarmos ao final do ano, em dezembro e janeiro agora, como eu referi, com números bastante elevados de crimes. Que coisa, né? Uma outra pauta ali, delegado, que eu gostaria de tocar, né? Acho que foi ali em 2019, que eu acho que foi um dos anos que a gente teve mais feminicídios, né? E que é um número que caiu gradativamente agora, né? Essa é uma temática que é muito importante para a gente poder conversar a respeito, que é a questão dos crimes contra a mulher, violência doméstica, Lei Maria da Penha. E nós tivemos um ano em que, de fato, foram 3 mortes de mulheres. Acho que foi 2019, né? 2018, se não me engano. Eu acho que 18 para 19 ali, né? Isso, foram três casos. De lá para cá tivemos um, né? Claro que o ideal seria que nós não tivéssemos nenhum, mas foi o último ano lá em 2019 que nós registramos um caso. Essa é uma temática que preocupa a gente. Canela tem na Polícia Civil um posto policial para mulher, com atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica, que sofrem ou com os maridos, com os ex-companheiros. É um lugar ali na Oswaldo Aranha, na entrada da cidade, para atendimento só de casos. Ali é só de mulheres. Ali é só para atendimento de casos de Maria da Penha. E assim, o atendimento é especializado, as policiais, as servidoras, todas são mulheres e estão preparadas para fazer esse atendimento mais reservado e poder prestar tudo que a mulher precisa nesse momento difícil. A delegacia, ela conta com um plantão hoje, delegado, ou tem um número ali que as pessoas chegam e ela liga para ser atendida? Como é que funciona? A delegacia de polícia de Canela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, assim, o plantão não para, está sempre aberto. Sempre aberto. Os telefones estão ali, se alguém precisar também, mas o atendimento é 24 horas. 24 horas. Perfeito. Esse trabalho que é feito, delegado, né, de investigação, de combate, né, eu toquei nessa parte do assunto de feminicídio, porque a gente teve números bem alarmantes ali, uma época, e a população preocupada. Os casos registrados ainda hoje de violência doméstica, delegado, ainda são inibidos, as mulheres ainda estão inibidas de fazer aquela denúncia, e não só a denúncia, mas porque tem que representar também, né? Esse é um obstáculo que nós temos que vencer, né? De fato, eu sempre digo que quem sofria calada era a mulher de gerações anteriores. Hoje, qualquer mulher que sofra um tipo de violência doméstica por parte do companheiro, do ex-companheiro, ela tem a favor dela toda a estrutura de polícia, toda a legislação, mudou a legislação. A partir da Lei Maria da Penha, que tem um pouco mais de 10 anos, houve uma maior proteção para a mulher e ela então precisa vencer essa dificuldade de fazer o registro, de representar contra o agressor para que a polícia possa tomar providências. Essa semana mesmo nós fizemos prisão de um agressor que era ex-companheiro de uma mulher vítima de violência doméstica, que tinha medidas protetivas para que ele não se aproximasse, mesmo assim ele descumpriu, e aí por descumprir foi preso pela Polícia Civil, está no presídio agora. Uma coisa importante, delegado, a vítima, né, quando ela tem já uma medida protetiva, o importante é quando ela perceber o descumprimento por parte do agressor, é que ela também informe as autoridades, né? É fundamental. Quando houver qualquer tipo de agressão, e quando a gente fala agressão, geralmente a gente pensa na agressão física. A agressão física, geralmente, claro, é a mais fácil de nós enxergarmos, mas tem agressão que pode ser psicológica, de humilhação, de vários modos. A coação, às vezes, até com a simples presença, estacionar o carro nas proximidades da casa da vítima já é uma... Para perturbar, já causa um constrangimento psicológica. Ali, né? Sem dúvida sim. Isso tem que ser sempre levado ao conhecimento da polícia, através de um registro de ocorrência, porque é através dos registros de ocorrência que a gente pode oficialmente tomar conhecimento e aí sim fazer, por exemplo, uma medida ou prisão que o valha. Porque
sabe, delegado, são situações que a gente acaba, por força da nossa função aqui agora na TV, a gente acaba conhecendo alguns casos, conversando com algumas pessoas que sofreram esse tipo de abuso, assim, vamos dizer, né? E uma coisa que às vezes as pessoas que têm uma medida protetiva, muitas vezes aquela mãe de família, ela tem um filho, e o cara se aproxima e ela nunca sabe fazer uma leitura de quando que o cara está querendo agredi-la, do que quando ele está só ali sondando o terreno. E eu falei com uma conhecida, e ela disse, olha, eu tinha um companheiro, ele tinha uma medida protetiva, e ele começou a se aproximar do meu filho, começou a ir no portão, não era agressivo comigo. E ela disse assim, quando eu fui ver, ele estava dentro da minha casa, foi aonde começou de novo. Ela disse, eu não fui agredida, mas eu fui coagida com palavras ali dentro, e eu tive que realmente acionar as autoridades de novo para que ele saísse, né? Essa é uma avaliação que tem que ser feita pela mulher, pela vítima, mas nem sempre ela consegue justamente compreender esse cenário de abuso, um cenário tóxico, um cenário de crimes em volta dela, né? Então, ela busca ajuda, tem que sempre conversar a respeito, com pessoas próximas que possam orientar. É muito importante, por exemplo, que a gente possa estar aqui com a grande audiência que o programa tem, conversando sobre o assunto, porque a gente tem lá do outro lado, que estão agora nos assistindo, pessoas que podem, olha, tem o caso da fulana, vamos conversar com ela, vamos ajudar. Às vezes uma amiga, né, delegado? Muito, muito. Eu faço palestras, agora por causa da pandemia não tenho conseguido, claro, mas faço palestras em grupos de mulheres, em grupos de homens, em escolas, e aí o tema é violência doméstica, e justamente o que eu tento conversar é nesse sentido, de que é necessário que a gente dê um basta, que a mulher não fique refém dessa situação e possa sim procurar ajuda. Maravilha. Eu ainda tenho mais uma pergunta nessa linha aí, delegado. Nosso diretor está chamando para um comercial, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguidinha com o delegado Vladimir Medeiros. E temos mais um caso aí, né? Que está sendo elucidado ainda, né, delegado? Que foi o do nosso contador aqui da cidade, né? O caso Cavalli, que ficou famoso até na mídia fora aqui da região. Né? Então, nós vamos estar voltando depois dos intervalos, vamos estar com esses assuntos aí. Não saia daí, fique com a gente. A equipe JD Segurança é especializada em segurança de eventos e festas, monitoramento residencial e predial, portaria, zeladoria e limpeza. Precisa de algum desses serviços? Chame a JD Segurança. Vai fazer um evento ou festa e precisa de segurança? Chame a JD Segurança.
Precisa de monitoramento para sua residência ou estabelecimento? Chame a JD Segurança. Seu condomínio precisa de uma portaria eficiente? Chame a JD Segurança. A JD Segurança oferece serviços personalizados conforme a necessidade do cliente. A JD Segurança está presente em Canela, Gramado e São Francisco de Paula. Entre em contato pelo telefone 549-8152-0545 ou 3282-7817. Padaria Pão Nosso. Pães saborosos e deliciosos que você encontra aqui. Padaria Pão Nosso. Temos 35 anos de experiência de padaria, sempre levando à sua mesa muito amor e carinho. Vem experimentar algumas de nossas delícias. Pão de milho, pão caseiro, pão de centeio, broa de coco, cueca virada, bolos, tortas e salgados. Temos 35 anos de experiência de padaria, sempre levando à sua mesa muito amor e carinho. Faça sua encomenda pelo telefone 549-9900-8997. Muito bem, estamos de volta com o Serra em Debate. Nosso convidado desta noite, o delegado Vladimir Medeiros. Estamos aqui falando sobre violência doméstica, né? Violência contra a mulher. E aqui temos uma pergunta no chat aqui, delegado. A Sandra Roça, dizendo essa entrevista é muito importante. Olha o assunto, né, delegado? A violência doméstica, ela precisa de mais elucidação. As pessoas têm que se sentirem à vontade, né, para fazer essa denúncia. Uma das perguntas que eu ia lhe fazer, delegado, é a respeito. Hoje a delegacia, ela conta com, por exemplo, uma psicóloga de apoio para as mulheres que chegam e após, existe um atendimento depois quando as pessoas chegam lá? De fato, assim, o mais importante é que a gente possa sempre tratar do assunto, conversar do assunto. Então, assim, a importância do programa agora, de novo, com grande audiência, é que a gente possa estar debatendo, para que a gente chegue até os casos, para quem está em casa tenha coragem, para quem sabe de algum caso, consiga ir até essa pessoa que está sofrendo, essa mulher que é vítima de violência doméstica, para a gente poder acionar a polícia e intervir de alguma maneira. E mais, a delegacia é a ponto de início de um atendimento. Porque ali, além de, claro, da força policial, da investigação, de um inquérito, que pode levar à prisão do investigado, do agressor, a partir dali também se aciona toda a rede de atendimento à mulher. E aí sim, com psicólogos, com assistentes sociais, com todo tipo de atendimento necessário. Eu até vou estar trazendo nos próximos dias aqui, delegado, para entrevista, né? O João Gil e o Fabiano, eles estão abrindo uma casa de apoio, né, a dependentes químicas femininas.
E parece que esse local vai contar também com uma casa de apoio a vítimas de abuso doméstico. Eu não sei como é que vai funcionar. Eu sei que eles estão junto com a Prefeitura de Canela. Eu vou estar trazendo esse assunto nos próximos dias. Quero estar trazendo eles aqui. Mas é muito importante hoje, porque hoje a delegacia ela não conta, por exemplo, com espaço se essa vítima ela não puder voltar para casa, porque às vezes é comum, né, delegado? O cara fica lá, ou às vezes é a família do agressor, que é a detentora, vamos dizer assim, do imóvel, a mulher voltar para lá é uma coisa complicada, né? Não existe espaço específico dentro da delegacia de polícia, mas quando ela recorre ao atendimento em ocorrência policial, o policial plantonista em atendimento, 24 horas, de alguma maneira vai auxiliar ela. Se for com transporte, se for buscando alguma coisa na casa do agressor para que ela possa, por exemplo, ter uma escova de dentes, uma muda de roupa para ela, para os filhos. Todo esse atendimento primeiro é feito na delegacia de polícia para que ela tenha a proteção necessária. Olha só, era uma coisa que eu não sabia, delegado, que esse suporte, vocês davam todo, além do atendimento da ocorrência crime em si, mas todo esse suporte para a vítima. E eu creio que muitas estão nos assistindo, ou tem amiga, ou tem alguém que já sofreu ou está sofrendo. É importante que essas coisas sejam denunciadas, porque só a partir de uma denúncia é que as autoridades podem fazer alguma coisa, né, delegado? Muitas vezes a pessoa, os próprios vizinhos estão sabendo, né, e a vítima ela está ali coagida, né? Não está sem força de fazer essa denúncia. Me perguntam né? muito assim, mas como é que se comunica? Eu digo de qualquer maneira. Pode ser por telefone, por e-mail, pessoalmente, por sinal de fumaça, que eu digo, chegando ao conhecimento da polícia é o que importa. E claro, com o máximo de detalhes, e se a própria vítima puder fazer esse registro, a gente vai ter condições de ajudar ela de maneira muito mais concreta. Maravilha. Delegado, outro assunto, né? Essa pauta de violência doméstica, eu creio que em uma outra oportunidade, a gente vai fazer uma pauta só com ela, né? Vamos trazer especialistas, psicólogas, vamos trazer esse pessoal que está começando esse trabalho aí. Daqui a pouco é mais uma, vamos dizer assim, mais um ponto de apoio, né, delegado? Mas hoje um caso, né, delegado, aqui na semana que foi desvendado, assassinos preso, a questão do brutal assassinato do Ide Cavalli, né? Uma coisa que aconteceu em dezembro ali, né, delegado? Eu sou muito claro em conversar com a comunidade e dizer que existe criminalidade em Canela, claro, né? A Polícia Civil se esforça, trabalha bastante, mas a gente sabe que os fatos graves acontecem, muito menos do que acontece nas maiores cidades, e o nosso desafio sempre é justamente fazer com que esses níveis cada vez de criminalidade sejam menores. Mas se teve nos últimos anos um caso que envolveu toda a comunidade por se chocar pela gravidade, pela monstruosidade, pelo modo como aconteceu, sem dúvida alguma foi o caso, primeiro, de desaparecimento do contador, o caso Cavalli, e depois todo o desenrolar da situação, que hoje, 3 meses depois do fato, um pouco mais, na semana nós fizemos 3 prisões dos principais criminosos, aqueles que a Polícia Civil tem convicção absoluta que são responsáveis por terem entrado no imóvel da vítima, diretamente envolvidos. Entraram no imóvel da vítima num sábado à noite, agrediram ela, mataram ela, permaneceram no imóvel até o outro dia, por volta do meio-dia, quando saíram do prédio da vítima, que é na região mais central da cidade. É incrível isso. Saíram usando o veículo da vítima, já com o corpo da vítima no interior do carro, usaram uma rota de fuga tentando não deixar vestígios, não para atrapalhar o trabalho da polícia. Foram primeiro para o Passo do Inferno, interior de São Francisco de Paula, para o lado de Caxias do Sul, para voltar com o veículo só por estradas secundárias até Parobé. E aí no domingo, de tardezinha, queimaram o veículo da vítima com o corpo da vítima no seu interior. Esse foi um crime, Zé, que a cidade inteira se perguntava o que aconteceu.
Nós, por algumas semanas, mesmo investigando, não tínhamos encontrado naquele momento o paradeiro da vítima. Então não se sabia exatamente se estava viva, se estava morta. E só veio acontecer semanas depois, praticamente 2 meses depois do desaparecimento inicial da vítima. Mas a Polícia Civil teve investigando o tempo inteiro. Claro que eu não posso estar trazendo para a comunidade a quem eu devo explicações, a quem eu sempre tenho que prestar contas, mas eu não posso estar adiantando ou deixando público para todos o que eu tenho feito de diligência, como é que está o caso, alguma coisa para resguardar esse inquérito. Uma estratégia de investigação, né, delegado? E mais ainda, num caso tão complexo, num caso tão difícil, eu diria assim, muito tranquilamente, caso mais complexo e difícil para a Polícia Civil na última década, sem dúvida, na cidade. Existe um dado, delegado, que não é só aqui no Brasil, isso é fora, vamos dizer assim, nas grandes polícias americanas, que as primeiras 78 horas, elas são cruciais para a elucidação de um crime, né? E esse caso a gente teve, quase que não deixaram rastros, né? Vamos dizer assim, diz que não existe crime perfeito, mas quase beirando a perfeição, pelo modo de quase não deixarem pistas, né? Na verdade, essa foi uma dificuldade que nós tivemos, porque a vítima era uma pessoa extremamente reservada, não frequentava a casa de amigos, tinha pouco contato com a própria família, e então só se deram conta de que ele estava desaparecido alguns dias depois do fato. Então a Polícia Civil teve a ocorrência registrada praticamente uma semana depois do ocorrido. E isso já se passaram aí diversas horas, o que dificultou o início das nossas investigações. Ou seja, muitas provas até de digitais e outras coisas são perdidas até. Algumas coisas importantes, claro, por exemplo, o secundário era buscar o valor, o objetivo principal, claro, era buscar a vítima, mas os valores nas primeiras horas são ocultados, são distribuídos, redistribuídos, enfim. É mais difícil depois de nós corrermos atrás. Mas eu digo assim, apesar de extremamente complexa e extremamente difícil a investigação, os policiais trabalhavam 7 dias. Quando eu digo assim para a comunidade que os policiais trabalharam 7 dias por semana, de forma ininterrupta, de manhã cedo até tarde da noite, sem voltar para casa, às vezes, madrugada, não é forma de expressão, isso é a mais absoluta verdade. No início ali, principalmente, aqueles primeiros 20 dias, 3 semanas talvez, era de segunda a segunda, das 7 da manhã às 11 da noite. E alguns iam para casa às 11 da noite com um pendrive de câmera de segurança no notebook em casa para analisar as câmeras. E nós tentando buscar a investigação. Chegamos ao resultado final. Na verdade não é final. Ainda tem investigação para ser desenvolvida, mas assim, o fato está elucidado, os 3 principais criminosos estão presos, o pedido de prisão tem quase 400 folhas, e assim, provas técnicas, provas contundentes, todo tipo de prova. Ou seja, a polícia colocou a mão nos assassinos, vamos dizer assim, mas a polícia já tinha em seu poder elementos suficientes para que esses indivíduos não venham a ser soltos pela justiça, como a gente vê em outros casos, não aqui, né, delegado, porque a gente sabe da competência do seu trabalho, né, mas a polícia já tinha elementos suficientes para que esses indivíduos não prestem um depoimento, de repente, amanhã ou depois estejam aqui na sociedade, delegado. Essa é uma pergunta que a imprensa tem feito à polícia, que a comunidade tem feito à polícia, no sentido de quanto tempo vão ficar presos, delegado? Eu sempre respondo que a partir de agora não depende da polícia, né? Entra a questão de advogado, no Poder Judiciário, um processo, recurso. Mas eu digo que o que há de prova é extremamente contundente, são provas técnicas, são provas que muito bem construídas, e a defesa vai ser muito difícil. Isso eu posso garantir. Estão bem embasados, né? O que a gente torce aí, delegado, para que esses indivíduos, a gente não torce o mal de ninguém, mas que a justiça se faça, né, nesse caso, porque foi um caso que teve uma repercussão
eu não me lembro de um outro caso, né? Devido ao requinte de crueldade com que a vítima ela foi tratada, porque foi queimado Um idoso, queimado, né? 69 anos, com a saúde frágil. E a sem motivação dúvida. e o motivo roubar a vítima. Exatamente. Roubar pertences, dinheiro que a vítima tinha. 3 criminosos de Canela, 3 criminosos com vasta lista de antecedentes policiais. Perguntam muito por que a polícia não divulga nomes. Eu também digo assim, a polícia não divulga nomes não é porque não queira, é porque a lei não permite que nós... Eu nem lhe fiz essa pergunta porque a gente conhece, né? Mas talvez alguém que esteja vendo agora, ao vivo ou gravado, vai perguntar, tá, mas e quem são? Poderiam estar mostrando até Isso, estão acobertando. As imagens, né? Não tem nada de acobertar, a dedicação da polícia foi enorme em cima desse caso, os policiais, muito além das obrigações legais, mas a verdade é que a lei não permite que a gente coloque foto de nomes, enfim, então é por isso que a gente não divulga. Hoje, delegado, vou lhe fazer essa pergunta, o senhor fique bem à vontade, né? A gente sabe que a polícia tem seus meios e suas ferramentas e o sigilo, com certeza, é uma delas, para que se chegue a um resultado como vocês tiveram agora. Existe a suspeita de envolvimento de mais indivíduos nesse assassinato, delegado? Eu tenho divulgado que nós concluímos a primeira fase dessa investigação, agora com a prisão dos 3 principais investigados, que são aqueles que a gente aponta como responsáveis por terem entrado no imóvel da vítima na noite do dia 5 de dezembro, sábado, terem matado a vítima, terem levado os valores em dinheiro, terem saído do prédio, terem subtraído o veículo, terem levado o veículo até Parobé, queimado o veículo com o corpo dentro. Esses são os 3 principais, na primeira fase, estão presos. Nós temos outros investigados, inclusive a Polícia Civil fez o pedido à Justiça de decretação de prisão de outros 2, mas o Poder Judiciário entendeu que nesse momento não cabia a prisão preventiva desses outros 2 investigados. As investigações seguem também em relação a eles, para que a gente possa buscar mais elementos de convicção, outras provas, e além desses 2 também outros ainda investigados, para que a gente possa avançar nesse inquérito policial. Olha que coisa, né? Esse é um caso bem pertinente, a gente teve uma grande vitória com a prisão desses 3, mas ainda avança, né, delegado? Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o delegado Vladimir Medeiros, batendo esse papo com a gente no Serra em Debate. A equipe JD Segurança é especializada em segurança de eventos e festas, monitoramento residencial e predial, portaria, zeladoria e limpeza.
Precisa de algum desses serviços? Chame a JD Segurança. Vai fazer um evento ou festa e precisa de segurança? Chame a JD Segurança. Precisa de monitoramento para sua residência ou estabelecimento? Chame a JD Segurança. Seu condomínio precisa de uma portaria eficiente? Chame a JD Segurança. A JD Segurança oferece serviços personalizados conforme a necessidade do cliente. A JD Segurança está presente em Canela, Gramado e São Francisco de Paula. Entre em contato pelo telefone 549-8152-0545 ou 3282-7817. Padaria Pão Nosso. Pães saborosos e deliciosos que você encontra aqui. Padaria Pão Nosso. Temos 35 anos de experiência de padaria, sempre levando sua mesa muito amor e carinho. Vem experimentar algumas de nossas delícias. Pão de milho, pão caseiro, pão de centeio, broa de coco, cueca virada, bolos, tortas e salgados. Temos 35 anos de experiência de padaria, sempre levando a sua mesa muito amor e carinho. Faça sua encomenda pelo telefone 549-9900-8997. Estamos de volta com o Serra em Debate. Nosso convidado desta noite, delegado Vladimir Medeiros. Estamos aqui, delegado. Já recebi muitos parabéns aqui à sua pessoa por essa elucidação do caso, né? Hoje, durante o dia, conversando com amigos e pessoal me mandando mensagens, sabendo que a gente está divulgando a pauta do programa nas redes sociais, né? E muitos amigos aqui, o Ricardo mesmo, que conhecia o Id Cavalli, né? Muitos amigos, olha, vou estar assistindo vocês, dá um abraço no delegado, manda os parabéns pelo trabalho que está fazendo, não só nesse caso, né, delegado? Tu estás conosco em Canela há quanto tempo? Já são praticamente 8 anos. Quase 8 anos, isso. E eu fico feliz, assim, de ter reconhecimento. A comunidade, a bem da verdade, sempre reconheceu muito o trabalho da Polícia Civil aqui em Canela, tá? Não porque eu estou aqui ou porque eu não estou, a equipe e os outros delegados sempre trouxe um resultado muito bom para todos. Talvez eu, um pouco pelo jeito com que eu trabalho, dê um pouco mais de publicidade, seja mais aberto e converse mais com a comunidade, levando as notícias. E hoje também tem toda a situação das redes sociais, a comunidade se aproxima muito da autoridade instiga a curiosidade, né? As redes sociais hoje ela instiga a curiosidade da comunidade. Eu tenho aqui abertas nas redes sociais, Facebook, converso com todo mundo, manda mensagem lá, me pergunta, me dá parabéns, eu tenho essa interação
porque hoje tem a questão das redes sociais. Mas o reconhecimento da comunidade é muito importante para a equipe. A gente recebe algumas mensagens aqui a Sandra Roça, te mandando um abraço aqui, reconhecendo teu trabalho. O Paulão e a Elisete, o Paulo Gordo, Paulo dos Cavalos, né, dizendo que tu és um divisor de águas aqui na nossa segurança pública de Canela. E isso é reconhecido pela comunidade, delegado. É que estou transmitindo que a comunidade está dando esse feedback aqui. O Jorge Moreira, do Força Tarefa, te mandando um abraço também, que reconhecendo o teu trabalho junto à comunidade de Canela. Que é importante para o profissional, porque hoje a gente vê aquela estigmatização do funcionário público, né, delegado? E eu digo assim, olha, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? A gente tem hoje o trabalho das forças de segurança em Canela, hoje, salta aos olhos em muitos lugares, né? Bom, eu pessoalmente defendo muito o serviço público, o funcionário público e, claro, a polícia também, né? A gente está, por exemplo, agora vivendo o maior período de crise do país nos últimos anos e aí tá os funcionários públicos da saúde, tá, vamos lá no Hospital de Canela ali, para ter uma ideia, por exemplo. O SUS funcionando muito forte, mas, claro, a polícia tem um perfil de funcionário público que é diferenciado. Aliás, eu diria que é um perfil de pessoa diferenciado, porque o que os meus homens e as minhas mulheres da Polícia Civil aqui em Canela se dedicam, talvez grande maioria da comunidade não teria estômago para aguentar, força física, força mental, né? Sobretudo, e trabalham lá e se precisar 3 dias sem voltar para casa, nós estamos lá e estamos rindo, entre aspas, porque estamos felizes no trabalho. E isso sim é louvável, sem dúvida alguma. Esse é o psicológico, né, delegado? Eu fico imaginando 3 meses aí dessa investigação, levando muitas vezes trabalho para casa, para elucidar, e o psicológico tem que ser muito forte, né, nesse momento, porque tu lida também com a indignação popular, né, que cria também aquele apelo, mas ao mesmo tempo tu tens que ter aquele equilíbrio para não deixar as emoções interferir num trabalho técnico, por exemplo, né? Para que alguém se torne um policial, precisa hoje, policial civil, ter curso superior, tá? Participar de um concurso extremamente difícil de passar, extremamente difícil de passar. Depois tem várias fases esse concurso, uma delas é a fase do psicotécnico, que é justamente para avaliar a capacidade e a força psicológica que esse sujeito vai ter para desempenhar ou não as atividades. O psicotécnico chega, às vezes, a rodar 30%, 40% dos que estão no fim do concurso. Então, assim, vão passando as fases, vão passando, no final é o psicotécnico. Tem a habilidade prática, mas não detém a psicológica. Porque a questão psicológica, de fato, é muito, muito importante. E depois, ainda uma academia de polícia durante 6 meses, com muito treinamento físico, com muito treinamento técnico, com muito treinamento teórico, com muito reforço de questão mental, para que a gente possa, no dia a dia, lidar com... A gente lida com o que a comunidade, com o que a sociedade tem de pior, né? O que o policial vivencia é o que há de mais duro na sociedade. Onde várias coisas já falharam. E eu sempre digo assim, né, Zé? Ninguém vai na delegacia lá para dizer que está tudo bem, ninguém vai lá na delegacia para agradecer. Embora aqui em Canela, levar uma caixa de bombom pro delegado, ninguém vai. Mas eu digo que às vezes vão, né? Às vezes vão. Eu falo isso, depois eu me dou conta, me lembro que às vezes vão. Mas claro, quem recorre à delegacia vai porque está com um problema. E talvez das 6.000 ocorrências que eu recebo a ano em Canela, são 6.000 ocorrências por ano. Aquele caso que a pessoa está levando para a delegacia naquele momento é o seu caso mais importante da vida. E a gente tem que ter também essa compreensão, né? Maravilha, nós vamos tocar. Vou ler mais alguns recadinhos aqui, delegado, que é importante a participação do nosso telespectador, quem está nos assistindo, e pode mandar sua pergunta, se a gente não conseguir responder ao vivo aqui, a gente responde depois. Lhe mandando felicitações e abraços, né? Temos aqui o Chaveiro Jordão Castilhos, lhe mandando um abraço e lhe parabenizando pelo trabalho. O Jordão, ele é filho
pai dele foi vereador aqui, tinha um salão ali próximo, muito próximo da delegacia ali, tinha uma discoteca ali, né? Um abraço para ele, o Jordão Castilhos, chaveiro, tem chaveiro em Gramado lá. Eu quero trazer esse pessoal, sabe, delegado? A gente está fazendo algumas entrevistas aqui com pequenos empreendedores, que são muito importantes na cidade, né? Tenho aqui, olha aqui o Jordão dizendo assim, muito importante esse trabalho para que a nossa cidade cresça com segurança. Isso é um ponto, né, delegado? Nós estamos crescendo, hoje o crescimento demográfico de Canela traz também algumas implicâncias também na violência, né? Na verdade, claro, Canela tem cada vez crescido mais para o lado bom e para o lado ruim. É bom que a gente tenha empreendimentos aqui que desenvolvam o turismo, que desenvolvam a questão do trabalho aqui. Isso tudo é muito importante. Mas esse crescimento tem que ser ordenado, tem que ser organizado, para que a gente não tenha problema depois de colapso na saúde, na assistência social e também reflexos na segurança. A gente sempre trabalha a questão criminal como alguém que errou, que desviou, que fez o errado e que merece punição. Tranquilo, esse é o trabalho da Polícia Civil, repressão com que a gente trabalha, mas a gente precisa sempre ter uma visão mais ampla da questão, né? Não é passar a mão na cabeça de bandido, a comunidade sabe que, longe disso, a Polícia Civil em Canela não faz isso, o delegado Vladimir muito menos, mas nós temos que ter a visão de quando pudermos agir com prevenção, que a gente também haja com prevenção. O trabalho da Polícia Civil em Canela é muito forte nisso. Não tem uma escola, talvez, que eu não tenha ido 1, 2, 3 vezes para conversar com os alunos, para conversar com palestra. As ações sociais da delegacia também são muito importantes, justamente para que a gente compreenda que nós somos uma cidade, que nós estamos tudo no mesmo barco, que nós dependemos um dos outros. Não existe essa história de que a cidade é dos empresários, que a cidade é do canelense, que a cidade é do turismo. Nós somos uma mescla de tudo isso, nós somos o resultado de mistura de todas essas pessoas. Hoje a cidade de Canela e Gramado, e vamos dizer assim, da região aqui, Nova Petrópolis, São Francisco, são cidades que abriram suas fronteiras ao crescimento, né, delegado? Devido ao turismo, ao grande apelo, à beleza natural, o grande investimento em parques temáticos, né? Isso atrai não só como morador, mas a visitação em si, né? Ela já cria um crescimento e traz para vocês, né, preocupações também adversas, né? Porque é que nem eu digo assim, o bandido também quer vir fazer turismo em Gramado e Canela, né, delegado? Nós somos referência para o Brasil inteiro e para outras partes do mundo, né? Por conta do turismo, por conta das belezas naturais, que outras cidades da região, talvez mais ricas, não tenham, né? Mas, claro, esse desenvolvimento tem que servir a todos. Não adianta... E já aconteceu, né, delegado, de vocês em ações aqui prenderem pessoas que estavam com mandado de prisão em outras, vamos dizer, comarcas, não sei se... Uma preocupação que nós temos sempre aqui na delegacia é evitar com que criminosos de fora se instalem na cidade de Canela. Se sintam à vontade, né? Isso para nós é sagrado, muito importante, porque a gente sabe que os criminosos que vêm de fora, principalmente das regiões de maior população, região metropolitana, região de Caxias do Sul, quando vêm para cá, vêm com práticas de crime daquelas cidades maiores, então com mais violência, com mais armas, é ruim. Tá? Então essa é uma coisa que a gente sempre tenta evitar. Olha aqui, o delegado me deu toda a liberdade aqui, a gente já tem um conhecimento, né? Mas lógico, a gente segue uma ética de perguntas, mas o delegado diz assim, Zé, fica à vontade, eu quero mandar um abraço pro Leandro Laindes de Brito, que está na nossa companhia aí, um abraço, Leandro. Obrigado aí pelo incentivo, né? A gente está procurando melhorar cada vez mais a programação da Web TV Serra. E esse programa de debate, trazendo pessoas da nossa comunidade, do mais alto calibre. O delegado Vladimir Medeiros aqui é uma pessoa ocupadíssima, delegado. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de vir nos nossos estúdios. Muitas vezes o delegado, ele faz esses atendimentos home office da sua própria casa, né?
Eu vou fazer uma pergunta aqui do Leandro, delegado, que ele pergunta assim, se alguma vez a tua pessoa ou a tua família já sofreu algum tipo de coação, de ameaça, vamos dizer assim. Eu trabalho quase 20 anos, serviço público, na polícia há mais de 10. Nunca sofri nenhum tipo de ameaça, coação ou coisa parecida. E essa pergunta para mim é bastante recorrente, me fazem bastante, Zé. Mas eu sempre digo o seguinte, ó. O meu trabalho é técnico, meu trabalho é fazer o que a lei determina. Eu não tenho nada de questão pessoal com nenhum criminoso, né? E mais, quando há prisão, a prisão é justa, o criminoso sabe que, como eles dizem, perdeu, e não tem por que querer se vingar, porque nunca houve, não tem abuso, não tem excesso, a questão é técnica, está preso, perdeu. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, delegado, que você tocou agora, é que o indivíduo está preso, ou seja, ele cometeu um crime, ele vai ser submetido à justiça, né? A partir daquele momento, você não tem a necessidade de agredi-lo, de ameaçá-lo. Aí entra o psicológico do profissional, o policial naquela hora, né, delegado? Aí demonstra o quê? A qualificação da equipe. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande, vamos dizer assim, de pessoas, né? Mas o que você tem hoje, pelas ações que a gente vê na cidade, né? E o Leandro aqui faz uma citação, ele dizendo que ele tem muitos clientes que se sentem seguros. Então, isso é muito importante. A gente está na cidade, as coisas acontecem, mas a gente se sente seguro pelo trabalho da polícia e pela qualidade desses profissionais que o senhor comanda lá na delegacia. O trabalho tem que ser sempre técnico, essa é a questão. Claro que, por vezes, a vontade é grande de fechar uma bronca, de terminar um inquérito, mas, assim, o trabalho é técnico, é com busca de prova, é isso. E a gente se dá conta, sim, da importância, primeiro que a importância de segurança em qualquer sociedade, qualquer comunidade, é a importância máxima primeiro. Se forem sair na rua e perguntar o que a pessoa quer liberdade, saúde, segurança, educação, vem sempre junto. E a pauta até política, né? Sempre, sem dúvida. Vamos dizer assim, sem dúvida. São saúde, segurança e educação, elas estão ali na primeira página de qualquer... Infelizmente, muitas das vezes só no discurso, porque na hora da prática depois eu acho que eles invertem não tem a folha, verba, né, não é prioridade, enfim. Delegado, a gente sabe que recentemente, né, a comunidade sabe que eu desenvolvo um trabalho no Mocovi, né, mobilização comunitária de combate à violência, né, e já se instalou na Brigada Militar uma central de câmeras na cidade, né, um cercamento eletrônico. A gente sabe que estava sendo instalado na delegacia. A minha pergunta hoje, até porque a gente não tinha se falado ainda, já está funcionando a base que está para ser instalada lá na delegacia? Esse é um avanço que Canela precisava há muito tempo. E agora, no final do ano passado, início desse ano, efetivamente foi construída todo o sistema, todo o sistema de câmeras no entorno da cidade e nas regiões centrais principais. O que a gente fala de cercamento eletrônico? Hoje, qualquer criminoso que circular entre bairros, ou que vier de fora de Canela, ou que quiser sair de Canela para fora, não tem como sair ou entrar ou trocar de bairro sem passar por uma câmera. Nós estudamos Polícia Civil, Brigada Militar e a Prefeitura Municipal de Canela, todos os pontos em que havia necessidade de se instalar uma câmera. Câmeras de alta qualidade, câmeras com resolução boa, câmeras de funcionamento mais moderno possível, para que a gente possa, primeiro, inibir a criminalidade, porque eles vão saber, quem vem de fora aparece nas câmeras, elas têm sido fundamentais para a Polícia Civil. Ela se tornou uma ferramenta, né, delegado? Fundamentais, importantíssimo, e ninguém fica para trás, tá? A verdade é essa. E está em fase de instalação na delegacia de polícia, sim. Olha, isso aí, a gente fica muito feliz, delegado, com essas notícias, com esse feedback todo. O delegado Vladimir Medeiros aqui é uma pauta para mais de uma hora. A gente tem assunto, né? Mas desde já, delegado, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui e queria que o senhor lhe pedir para fazer as considerações finais e
Já fica aqui o nosso agradecimento da Web TV Serra por o senhor estar aqui no nosso estúdio. Eu só renovo o compromisso de continuar trabalhando pela comunidade, em nome meu, em nome de toda a equipe. A Polícia Civil está sempre lá à disposição para qualquer assunto, policial ou não. Muitas das vezes nos procuram para outras questões que não são diretamente ligadas à polícia. A gente tenta, de alguma maneira, auxiliar, dar o encaminhamento devido. O meu celular pessoal é o 9614-4216. 9614-4216. Nem sempre eu consigo atender a ligação, mas responder um WhatsApp ou um SMS é possível. Ali eu também recebo muita informação da comunidade, de forma sigilosa, do que está acontecendo, qual é o crime, sabe algum detalhe de alguma coisa que está acontecendo, de um criminoso. Pode passar ali, o sigilo é garantido para que a gente possa junto estar fazendo cada vez Canela melhor. O trabalho é difícil, mas a força não vai faltar. É isso que importa. Maravilha. Fica aqui, delegado, nosso agradecimento, nosso abraço da equipe da TV Serra, né? Nós vamos continuar, nós vamos para um intervalo em seguida, agradecendo a presença do delegado Vladimir Medeiros. E eu volto depois dos comerciais com o vereador Danani, Roberto Danani, o Roberto Gruc, né? Vai estar conosco depois dos comerciais aqui. Vamos falar de projetos para a cidade de Canela, das melhorias que estão acontecendo na cidade de Canela. Então, nós vamos aos comerciais e voltaremos em seguida com o vereador Roberto Danani. Ficam com a gente.